eu falar, o Chiquinho não está falando nada, vocês estão discutindo. O que eu quero saber é o seguinte. O que eu quero saber, e eu acho que a população quer saber, é o seguinte. Qual foi a intenção do governo fazer isso? Tanto é que voltou atrás, porque não pegou bem. Não é isso? Qual foi a intenção do governo fazer isso? Foi o quê? É o orçamento do ano que vem? Ia explodir o orçamento? É isso, professores? Melhorar justamente a arrecadação, o superávit primário. Estamos gastando muito, precisamos agora ajustar as contas do governo. O que eu vou fazer? Eu vou bloquear 30 bilhões, então isso aqui eu não vou gastar, e eu vou fazer um ajuste aqui de IOF, vou arrecadar mais, então eu vou arrecadar 60 bilhões mais ou menos. É desespero. É desespero? Exato, é justamente, olha, a gente não está conseguindo cumprir aquilo que a gente se propôs, porque foi o próprio governo federal... Isso, que era o arcabouço. Isso, o arcabouço fiscal. Falou, essa regra de teto aí de vocês não serve para nada, vamos fazer o arcabouço fiscal, dizer que a gente vai ter déficit zero, ou seja, não vai nem gastar, nem arrecadar um mais do que o outro, vai ser zero. E depois a gente vai aumentando. E daí, obviamente, não está vendo, não está conseguindo fazer... E aí ele precisa fazer esses ajustes. Aí falou, preciso arranjar 90 bilhões agora, 90, 100 bilhões. Como? Vou congelar 30 bi, e aí ele vai soltando se a arrecadação for melhorando, e vou arrecadar. Como é que eu vou arrecadar? Ou seja, o IOF. Ou seja, empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga e empurrando para a população essa conta nunca para ele. Mas como é que o mercado... Porque aí que tá, porque hoje em dia, XP... Banco Itaú, essas coisas são importantes também para a política. Sim. Não, são importantes. Sim. Como é que o mercado está vendo isso? Vocês que são da área maravilhosos, vocês são economistas. Vai lá. Absolute mercado. Absolute mercado. Como é que está o mercado agora? Está falando o quê? O que eles estão falando na Faria Lima? Polvorosa ou não? Como é que está o mercado na Faria Lima agora? 2026. Não, o mercado, é isso que eu quero saber. Ele já entendeu que até as eleições não vai ter nenhum tipo de ajuste fiscal do lado do gasto público, que é o ajuste necessário, e começa a colocar essa incerteza no preço. Por isso que os juros começam a subir, está elevado, por isso que o dólar também está num patamar elevado, e entende que só vai ter mudança a partir de 2027, se ganhar um governo com uma orientação mais à direita, mais liberal. Eu tenho uma pergunta para Dr. Francisco. Que coisa, hein? Dr. Francisco. Dr. Francisco. O que você acha, Sami? O que você acha? Não, eu acho o seguinte, se você olhar, a arrecadação aumentou muito mais do que o PIB. Porque o que é o PIB? O PIB é tudo que está rodando de riqueza. Então, se o PIB foi 2% e a arrecadação aumentasse 2%, você fala, tá bom. A alíquota é a mesma, você cresceu 2%, tá ok. Mas, salvo engano, a arrecadação aumentou 8% de um ano para o outro. O que quer dizer, matematicamente, doutor Francisco, que aumentou a alíquota, em geral, do que a gente paga. A discussão de unificar é válida, mas existe uma discussão anterior que não dá mais para pagar imposto. Você acredita, na sua futura posição de ministro da Economia, que o governo precisa, na sua lógica, arrecadar mais para gastar mais e fazer essa equação que você falou, ou ele deveria diminuir o seu papel e deixar as empresas fazerem mais com a alíquota? Ou seja, você acha que a gente paga muito ou pouco imposto em alíquota? Hoje eu acho que é quase 40% que a gente paga de imposto, 37%, alguma coisa nessa casa. Não, depende do imposto, né? Não, geral. Em geral, assim, há uma distorção no Brasil. Por exemplo, a gente paga muito imposto sobre o consumo e pouco imposto sobre a renda. na média. Não, a média é alta, mas há uma distorção. A média da alíquota do Brasil, claro que é alta. A carga tributária do Brasil é elevadíssima. Então você deveria ser contra, porque isso aumenta a carga tributária. Eu sou a favor, por exemplo, de aumentar imposto de renda e diminuir imposto sobre o consumo. Sim, mas o governo não fez isso. O governo só aumentou. Isso seria uma medida adequada, no modo de ver. E outro ponto também que eu acho importante, Samir, há uma preocupação e há um lugar comum que acha que aumentar, a forma de arrecadar mais é aumentar imposto. Não é. Se o Brasil tivesse, por exemplo, plano de reindustrialização do Brasil, criar indústrias no Brasil... Não, sem esse papinho. Claro. Esse papinho é enganar o povo. Você ativa não estamos aqui para enganar o povo. Você ativa a economia, as empresas vão pagar mais impostos. Esse negócio não vem. Isso aí é papo de esquerdista. Emílio, só para deixar claro. Há 30 anos os caras falam isso, pô. Há 30 anos os caras falam isso. Cara. Estão falando que você vai ser olha, precisamos
aquilo, precisamos não sei o quê. Não, e é só Puta papo tucano do cacete. Precisamos agora. Precisamos isso. Não é, bicho. Esses tucano de seda, porra. Precisamos aumentar a indústria. Lógico que precisamos. O problema é agora. Precisa de tudo. Mas... Ô, Chiquinho, é agora. Acorda, bonita. É agora. Você entende que o Brasil, os caras estão com a corda no pescoço, a população... Você vê que a população não tem ideia. Nem sabe o que é. Não tem ideia do que é isso. Mas essa não pode enganar mais o povo, Chiquinho. Já deu. Já deu, pô. 30 anos. O povo não é bobo. Tô dando uma alternativa pro povo. Não, mas o que você falou, Chiquinho, veja, você fala um argumento, eu quero aumentar o imposto que eu acho que é por renda e diminuir consumo. Mas o governo não fez isso. Ele está fazendo um imposto unilateral com o objetivo de aumentar a arrecadação. Ou seja, ele está aumentando a alíquota do Brasil. Tá errado então, você deveria falar, está errado. Siqueirinha me convenceu e eu vou pra casa. Assim, o Brasil... Foi, é isso? Não, claro que não, você nunca me convence. Deu aula, hein, Chiquinho? Deu aula. O governo ia arrecadar com o IOF, né, 50 bilhões de reais. 60. 20 esse ano, 40 no que vem. 60 no ano que vem. E com o subsídio que o Brasil dá para empresas e para pessoas que não precisam de subsídio, chega a 500 bilhões de reais. Ou seja, é muito melhor você rever a política de subsídio para arrecadar mais, se aumentar o IOF. Ser então muito mais inteligente. IOF, muito mais inteligente. Eu sou a favor da uniformização do IOF. Mas por que não para baixo, A medida de uniformizar Chiquinho? o IOF que o governo fez merece aplauso, sim. Não. Agora, discutir a alíquota que eu Não, mas por que não uniformizou para baixo? Por que não reduziu, que é o caminho para entrar, inclusive, para o CDE, que era o que o Paulo Guedes estava fazendo? Você sabe que o Bolsonaro, eu fui pesquisar o que o Emílio falou, que o Bolsonaro mexeu no imposto. Mexeu. A ideia era assim, era 6,38, salvo engano, aí ia para 5,38 em 2023, 4,38 em 2024, esse ano estava 3,38, ia para 2, 1,38 até depois zerar. 0. Aí eles... Né, eles aumentaram para 3,5, que é uma reversão nisso. Veja, quando você faz equalização, você teria que aumentar um e diminuir o outro. Essa